Em tempos de escuridão e medo, quando o povo de Israel mal conseguia levantar a cabeça sem ser esmagado pelos inimigos, um jovem chamado Gideão lutava para sobreviver. Não com espadas, mas com silêncio, com temor, com fé sufocada entre grãos de trigo e orações murmuradas. Escondido em um buraco, suando frio, Gideão protegia o pouco trigo que havia escapado dos midianitas. A cada som no mato, seus ombros se enrijeciam. Cada passo que ouvia parecia o anúncio da morte. O medo não era um visitante, era um inquilino que morava com ele. E foi então, em meio àquele pavor, que um anjo apareceu. Não era fruto da fome nem de imaginação. Era real, imponente, luminoso. O tipo de presença que muda o ambiente sem dizer uma palavra. "O Senhor é contigo, homem corajoso", disse o anjo, com uma voz que parecia ecoar do próprio trono de Deus. Gideão olhou para os lados, esperando ver alguém mais ali, mas estavam apenas os dois, ele e aquele ser celestial. "Corajoso? Eu?", murmurou. "Eu tô aqui tentando não ser morto, escondido como um fugitivo." Mas o anjo foi direto, com firmeza e autoridade. "Deus te escolheu para libertar Israel." Naquele instante, o tempo desacelerou, o vento cessou, e o coração de Gideão bateu tão forte que parecia ecoar em seu próprio peito. Ele hesitou. "Libertar Israel? Eu? Eu sou o mais novo da minha casa. Minha tribo é a menor entre todas. Eu não sei liderar uma guerra. Se alguém me visse tentando, diria que estou brincando de soldado num teatro improvisado. Mas como discutir com um enviado do céu?" Ainda confuso, Gideão pediu um sinal, um gesto, algo que confirmasse que aquilo não era loucura. Era direção. Colocou um pedaço de lã no chão e orou: "Senhor, se é isso mesmo, faz com que essa lã amanheça molhada e o chão ao redor seco." Na manhã seguinte, a lã estava encharcada, o chão seco, mas ainda havia dúvida. Então ele inverteu o pedido: "Agora, Senhor, faz o contrário. Lã seca, chão molhado." E, mais uma vez, Deus respondeu. Foi ali que algo mudou. O medo ainda existia, mas já não era o senhor do seu coração. Havia dentro de Gideão uma certeza nova, uma missão. Então ele se levantou, convocou soldados, reuniu 32.000 homens para a batalha. Era a maior convocação que Israel havia tido em anos. Agora sim, pensou Gideão, com essa força vamos vencer. Mas Deus, com sabedoria que ultrapassa a lógica humana, disse: "Tem gente demais." Gideão se calou, esperou. "Diga a todos que estiverem com medo que voltem para casa." 22.000 homens partiram. "Ainda é muito", disse o Senhor. Veio então um teste no rio. Quem bebesse a água com a boca direto do riacho seria separado dos que usassem as mãos. No fim, apenas 300 homens foram escolhidos. 300. Gideão sabia que diante dos exércitos midianitas aquilo era nada. Era como enfrentar uma tempestade com uma vela na mão. Mas se Deus havia dito, então era o suficiente, e o plano era ainda mais incomum. Nada de espadas, nada de escudos, nada de cavalos ou carros. Cada soldado iria para a guerra com uma tocha, uma trombeta e um jarro de barro. Gideão respirou fundo, olhou para o céu. "Senhor, isso parece loucura", mas o céu permaneceu em silêncio. Um silêncio que dizia: "Confia." Na madrugada seguinte, os 300 cercaram o acampamento dos midianitas. A brisa da noite balançava as tendas. Fogueiras distantes tremeluziam como estrelas no vale. Gideão dividiu os homens em 3 grupos e disse: "Quando eu der o sinal, quebrem os potes, levantem as tochas, toquem as trombetas e gritem." Pelo Senhor e por Gideão, os soldados o olharam. Alguns com temor, outros com brilho nos olhos, mas ninguém recuou. E no momento exato, o sinal foi dado.
o som de centenas de jarros se quebrando encheu o vale. As tochas se ergueram como chamas sagradas. As trombetas soaram com força e os 300 gritaram como 1000. O acampamento dos midianitas acordou no caos. Assustados, desorientados, eles acharam que estavam cercados por uma multidão. No escuro, começaram a se atacar entre si. Tropelaram, gritaram, fugiram. A destruição veio não pela espada de Israel, mas pelo próprio medo dos inimigos. E, assim, Israel venceu. Com 300 homens, sem derramar sangue, sem tocar em uma lâmina. Lição dessa história? Gideão não era o maior, nem o mais forte, mas foi aquele que disse sim. Não é sobre o número, é sobre a fé. Não é sobre habilidade, é sobre disposição, porque quando Deus escolhe, Ele mesmo capacita e talvez, hoje, Ele esteja escolhendo você.